Pessoal de casa, está ouvindo? Bom dia. Bom dia. Bom, Matheus. Paz, eu tô bom hoje, hein, senhor? Tudo bom? Maravilha. Ah, que bom, então. Bom dia, Stephanie. Tudo bem? Bom dia, Felipe. E aí? Estão bem? Bom. Beleza, Natan? Só alegria. Peraí, deixa eu achar o negócio aqui. Relevo, já foi. Escala, já foi. Cadê o negócio? Peraí, pendrive errado para variar. Nossa Senhora. Que álcool forte. Peraí que tá. Agora abriu, agora abriu. Vou. Galera, bom dia, bom dia. Peraí que eu... Peraí que eu tô... abrindo as paradas. Bom, galera... Tá cheio hoje aqui, hein? O que tá cheio hoje? Entendi. Entendi. Tudo bem com vocês? Vocês estão brincando de menino contra menina? Menina contra menina? Entendi. Vão jogar queimada depois? Oi? Bom, galera, é o seguinte. Bora lá? Ó, hoje a gente vai continuar estudando o clima, né? Que a gente vai continuar da semana passada. Tá? Peguem os cadernos, a apostila aí, a apostila 2. Deixa no jeito.
Tá? E bora lá. Para começar a aula de hoje, vamos dar uma recordadinha da última aula. Eu comentei com você, a primeira aula, eu comecei a introduzir alguns conceitos para vocês, que a gente vai usar bastante. Diferença de tempo e clima, né? Qual a diferença de tempo para clima? Isso. Isso. Oi? Desculpa, quem falou? Isso, né? A condição momentânea da atmosfera, exatamente. E o clima, ele é um padrão, na verdade, né? O clima, ele vai, para você ter uma mudança no clima, você tem que ter uma condição atmosférica em um determinado período do ano diferente por muito tempo, né? Não basta ser 1 ano, 2 anos, né? E quando acontece um ou outro ano, um evento atípico, tipo esse ano vai ser um ano mais seco que o normal, a gente fala que é um evento extremo. Ou, se quer dizer, se for extremo, aí a gente chama de extremo, né? Mas a gente pode chamar de eventos cíclicos, eventos extremos, enfim, anomalias. Esse ano a gente vai registrar um ano mais quente do que o normal. Isso vai afetar bastante. Eu falei isso para vocês semana passada, né? Vai afetar bastante a questão energética no Brasil, tá? Bom, o que chama atenção, o que preocupa o mundo? É que com a tecnologia, que já faz um bom tempo que você tem tecnologia para você fazer previsões do tempo e fazer análises do clima, projeções do clima com precisão, né, com computadores e tal, já faz pelo menos 30 anos, no mínimo, que já tem uma boa base de dados e coletas e pesquisas e tal. Então, hoje, a gente consegue fazer projeções mais precisas e aí bota em xeque um pouquinho aquele conceito de esperar 30 anos para falar que mudou o clima, tá? Conceitualmente, para a escola ainda é assim, mas se for lá, alguns climatologistas, eles não vão falar em 30 anos. E por quê? Porque vários eventos extremos vêm acontecendo no mundo ano após ano. Eu comentei com vocês na aula passada, eu falei do calor no Alasca e na Sibéria, né? Lembra que eu falei que deu 38 graus na Sibéria, 36 graus no Alasca, que foram eventos extremos. Nós temos secas constantes no centro-sul brasileiro, tá? Não mudou o padrão climático, ainda continua as secas no período de secas e as chuvas no período de chuvas, mas o volume de chuvas no período de chuvas anda sendo menor e as poucas chuvas no período de seca estão baixas, né? Enfim, tem várias outras anomalias climáticas que podem explicar isso. Porém, o fato de estar acontecendo várias vezes em vários anos, isso pode ser um indício de mudança de padrão, né? Você não pode bater o martelo e falar, mudou o padrão, mas com certeza pode dizer que há indícios de mudanças de padrão. Na África, a gente já teve vários eventos, né, que a galera brinca que é até profético, né? Você teve chuva de gafanhoto, lembra lá das pragas do Egito? Né? Chuva de gafanhoto, de novo, teve 2019, teve uma violentíssima. Aqui no sul também teve chuva de gafanhoto? Vocês lembram? Lembra? É. Gente, vocês já viram como é uma chuva de gafanhoto? Não, se você tem medo de barata, é bom nem pensar. Porque ela vai comendo tudo. Inclusive dá um bom filme, né? Pensou? Gafanhotos malditos. A série. Seria interessante, né? Mas, enfim. Teve secas também. As cataratas Vitória, na África Central, que eram cataratas, tipo a catarata do Iguaçu, mesmo esquema geológico. 2019 estava só um fiozinho d'água. Tá? Ou seja, ainda dá prejuízo porque a galera para de fazer turismo lá. Se bem que eu ia querer fazer turismo se a catarata secasse. Eu já vi ela cheia, seca deve ser interessante para você ver o que tem lá, né? Mas enfim. Então, são várias coisas que a gente pode dar exemplo de possíveis mudanças climáticas. Tá? Aí eu comentei com você, mostrei o site do Windows lá, mostrando alguns padrões, a gente brincou de ver, analisando imagem de satélite, você viu que a gente viu uma frente fria chegando, né? Lembra que eu mostrei para vocês na imagem de satélite? Essa frente fria chegou, né? Só que a gente viu de um dia, né? Aqui ela chegou depois, obviamente, porque chegou no Rio Grande do Sul. Sempre frente fria chega primeiro no sul, né? Então, enfim, agora a gente vai começar a estudar os elementos do clima e os fatores do clima, um por um, e analisar a interação deles. O que é elemento do clima mesmo?
Isso. Deixa eu dar um mute nesse data show aqui. Isso. Condições que são possíveis mensurar. Eu quero quais são os elementos principais? Umidade, temperatura, radiação solar, pressão atmosférica, vento. Ah, tá, certinho. Eu ouvi alguém falando latitude aqui. Quem falou latitude? Latitude é fator do clima, tá? Aí, os fatores do clima são os caras, são as condições geográficas que interferem, esses que a gente listou aqui. Aí entra latitude, altitude, relevo, maritimidade, continentalidade, corrente marítima e assim por diante. Então, massa. Aula passada também eu expliquei para vocês o lance de balanço energético, radiação solar e temperatura. Estão lembrados? O que é balanço energético? Deixa eu ver, ninguém... Episódio de casa, o que é balanço energético? Eu não sei, Oi? professor. Fala, quem que falou em casa que eu vi um... Eu disse que eu não sei. Ah. Galera, balanço energético é a diferença de toda a radiação solar que sai do Sol para a Terra. Tá? Você pega toda a radiação do Sol que vem para a Terra. Você vai pegar a que é refletida de volta para o espaço, menos a que é absorvida na Terra. Tá? Então, por exemplo, assim, um número médio, a gente está falando de padrões, né? Óbvio que cada lugar isso vai mudar. 64% da energia que vem do Sol é absorvida na Terra. 36% volta para o espaço. Beleza? Lembra que eu desenhei aqui para vocês? Eu mostrei? Não? Estão lembrados sim ou não? Onde que retém calor na atmosfera? Onde retém a maior parte dessa energia que vem do Sol? Que parte da Terra? Esquece a latitude, mas com certeza a linha do Equador. Mas sem considerar a latitude, assim, ó, imagina que está aqui. Está entrando energia solar. Qual parte vai reter mais calor? Sempre, não esqueça, galera, sempre perto do... Ah, é branco, pode cair. Sempre perto do solo. Tá? 47% da energia que vem do Sol é absorvida no chão. Tá? 40. Uhum. Óbvio que depende da cor do chão, né, gente? Mas assim, como eu falei, daqui a pouco eu comento melhor disso. Estou falando que são números generalistas. Tá? 47% da energia mais ou menos é retido no solo de toda a Terra. Tá? Isso é bastante. Tá? Logo, se eu estou mais perto do solo, significa que vai estar mais quente. Conclusão: a altitude é um fator do clima que altera a temperatura? Qual é a lógica? A partir do que eu falei, qual é a lógica de alteração do clima a partir do fator altitude? Exatamente. Se perto do Sol é mais quente, logo, quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. Tá vendo a lógica? Então, estar mais baixo é mais quente. Estar mais alto é menos quente ou é frio. Tá? Beleza? Entenderam a lógica? Importante. Na atmosfera, a energia, a radiação solar, ela precisa ser convertida em energia. Tá? Precisa converter. A luz brilhando aqui, ela pode brilhar lá no alto da Cordilheira dos Andes. Você pode ter um índice de radiação solar mais alto lá nos Andes do que aqui. Porém, aqui vai ser mais quente. Para reter o calor, você precisa lembrar disso aqui, ó. O calor sempre em partículas. Quais partículas que retêm calor? Vou começar aqui falando do vapor d'água.
além do vapor da água? Efeito estufa. Os gases do efeito estufa. Estão lembrados dele? Lembraram dos gases de efeito estufa? O que é efeito estufa mesmo? O que é efeito estufa mesmo? É a retenção de calor na atmosfera? Isso, é a retenção de calor na atmosfera, tá? Então, eu só tenho calor retido na atmosfera, gases de efeito estufa. Se não tivesse esses gases, se não tivesse água na atmosfera, ia esquentar muito durante o dia e à noite esse calor ia ser devolvido ao espaço, tá? Então a Terra ia esquentar muito durante o dia e à noite aconteceu o quê? Ela ia esfriar muito ao ponto de tornar inabitável o planeta. Então os gases de efeito estufa retêm calor. Chora, diga. É CO ali? CO, CO2, CH4. Ah, tá, obrigada. De nada. Bom, e aí, então vamos pensar. Ó, grava isso aqui, ó. A troposfera, galera, vai ser a camada da atmosfera que vai vapor de água, CO, CO2, CH4, Maria Júlia. Ó, galera, então a troposfera, aí você olha aí na apostilinha, tem um desenho bonitinho das camadas atmosféricas. A troposfera é a camada mais perto do solo. A troposfera vai de 0 a 15 quilômetros. É onde você vai ter os fenômenos meteorológicos acontecendo, tá? E aqui que a coisa acontece. Ocorre os fenômenos meteorológicos. Ou seja, chuva, tá? Efeito estufa, enfim, tudo que você vê que a gente faz a previsão do tempo, vem tudo só na troposfera. Ela tem de 0 a 15 quilômetros, mais ou menos. Por exemplo, o avião, quando você está viajando de avião, quando ele está bem alto, que ele está em altitude de cruzeiro, ele vai estar lá no limite da troposfera. Vai estar entre 10 e 15 quilômetros de altitude, dependendo da rota que você está fazendo, tá? Ele pode voar até os 15 quilômetros. Aí depende, um avião maior voa mais alto, enfim, tá? Então, por que ele voa tão alto assim? Porque quando ele voa lá no limite da troposfera, ainda tem oxigênio, ainda tem gases. Aí é feito um cálculo, né? Então os engenheiros fazem um cálculo. Qual a quantidade mínima possível para o meu avião voar bem, gerando a menor resistência possível do ar? Aí tem um monte de cálculo que eles fazem, eles vão testando os aviões, né? Então ele chega à conclusão, por exemplo, que esse modelo de avião, se ele tiver a 12 km de altitude, ele vai ter ar ainda para movimentar as turbinas, porque a turbina do avião é ação e reação, né? Ele pega o ar e joga para trás, tá? É igual você pegar é igual um remo, imagina um remo na água, né? Você bota o remo e empurra a água, não é? Na hora que você empurra a água, o barco vai para frente. O avião faz isso, ele empurra o ar e aí o avião vai para frente. Então você precisa ter ar. Então eles, por exemplo, chega que aquele modelo de avião a 12 km de altitude, ele tem ar suficiente
para ser empurrado. Massa. E aí, quanto mais alto isso acontecer, melhor, porque você vai ter menos atrito, menos resistência do ar. Então, eles fazem esses cálculos. E a vantagem de voar tão alto é o seguinte: se os fenômenos meteorológicos, a chuva, por exemplo, tempestade, acontecem na troposfera, se eu estou viajando no limite da troposfera, eu estou viajando sempre acima da tempestade. Entendeu? Então, o avião sempre vai buscar voar acima da tempestade, acima da chuva forte que pode causar um acidente, por exemplo. Tá? Aí, um caso ou outro, o avião não consegue desviar e ele entra no meio da tempestade. E aí pode ser bastante perigoso, né? Beleza? Então, por que o avião voa tão alto? Para poder fugir dos fenômenos meteorológicos que são concentrados todos na troposfera. Beleza? Perguntas? E qual é a lógica da troposfera? A lógica que eu falei lá, quanto mais alto, mais frio. Né? Então, se você pegar lá, quando estiver no avião, o avião estiver bem alto, fica olhando o mapinha de voo que ele tem lá na TVzinha, você vai ver lá que quando ele estiver lá em cima, a temperatura vai estar menos 30 graus, menos 40 graus. Tá? Menos 30, menos 40, dependendo da altitude dele. É muito frio, né? Beleza? Só que lá, por ser o ar mais rarefeito, eu vou ter muita concentração de água. Não, por quê? Porque as gotículas mais pesadas de água vão ficar onde? Para baixo, exatamente. Mas tem sim gotículas muito pequenas de água lá sim. Tá? Então isso... Agora, pode acontecer alguns fenômenos que a gente vai ver, que é a formação de nuvens de tempestade, e essas nuvens chegarem lá nesse limite aí da troposfera. Aí é perigoso. Beleza? Perguntas? Não, né? De boa? E se eu aumentar a concentração desses gases na atmosfera, o que acontece? Fica mais calor? Isso aumenta a capacidade de retenção de calor da atmosfera, tá? Antigamente, esses gases vêm da queima de combustível fóssil, principalmente, tá? Vem da queima de combustível fóssil, vem do seu peido, tá? Vem do peido dos boizinhos, tá? Vem do desmatamento, que você vai... Coisa entrando em decomposição, tá? Então, significa que a partir do momento que aumentou a queima de combustível fóssil, a partir do momento que tem muito mais gente comendo carne, bovina principalmente, e a partir do momento que você está cada vez mais desmatando, significa que a emissão desses gases naturalmente aumentou a partir de intervenções humanas. Aí o desafio, por muito tempo, foi descobrir o quanto que essas emissões maiores interferiam no clima. Hoje já se sabe com precisão, mas já se sabe que as emissões de gases produzidas pelo homem alteram sim a composição atmosférica ao ponto de mudar a temperatura. O que a gente não sabe bater o martelo e falar é isso e acabou, é se o homem é o exclusivo responsável por isso ou se o clima tinha tendências a mudar independente do homem. Agora, ou seja, quanto que é a interferência humana exatamente? Dá para afirmar? Não. Mas dá para você afirmar com toda tranquilidade que as atividades humanas interferiram nesse equilíbrio aqui, ó. Tá? Então dá para você afirmar com tranquilidade que as atividades humanas vão contribuir para o aumento da temperatura do planeta. Beleza? É muito louco, porque antes, a queima desses gases aqui gerava uma poluição visível. Já viram o escapamento de caminhão antigo ou caminhonete antiga? Aquela fumaça preta que sai, na verdade, aquilo é ilegal, tá? Não pode. Aquela fumaça preta, além desses gases, ela tem outras coisas bem piores. Tem metais, tem enxofre, né? Tem coisas que não é legal você respirar com toda certeza. A gente chama de poluição particulada. É aquela poluição suja que você vê a cor. Tá? Antigamente, a poluição das cidades era muito caracterizada por essa poluição visível. Aquela capa cinza no céu, né? Aquela nuvem
preta que pairava sobre a cidade, que grudava nas pessoas e nos carros e nas paredes, tá? Se passava a mão assim, ó, sei lá, no centrão, você passava a mão assim nas paredes, ficava tudo preto. Poluição particulada. Essa poluição particulada na atmosfera, ela tinha duas funções. Além de alterar a composição de gases, ela alterava a cor da atmosfera. Agora, vamos pensar numa coisa bem óbvia. Se eu tenho uma nuvem preta de fumaça, fala, Paulette, vão? Está comigo? Ah, tá. Se eu tenho uma nuvem de fumaça escura, quando tiver o sol, vai entrar mais radiação ou menos? Menos radiação. Então, essa poluição visível, ela esquentava mais a Terra porque aumentava a quantidade de gases, mas também reduzia a quantidade de poluição visível que penetrava na Terra. Entendeu? Então, seria mais ou menos como você pegar um carro no sol sem insufilme e um carro no sol com insufilme, com película escura. O carro com película, teoricamente, não esquenta menos. Só que o problema é que essa película era uma poluição bastante tóxica. Então, essa poluição a gente conseguiu reduzir muito no mundo. Se olhar um caminhão novo hoje, pode ser um caminhão grande, você não vai ver a fumaça preta saindo, tá? Você vê de caminhonete, caminhão novo, saindo fumaça preta? Não, porque hoje você tem tecnologias que eliminam essa poluição particulada. Porém, mesmo sem você ver, eles estão emitindo esses gases, eles estão emitindo enxofre e outras coisas bastante ruins. Ou seja, o que aconteceu? Conforme a tecnologia avançou, essa poluição visível reduziu bastante. Bastante mesmo. Porém, a emissão dos gases reduziu? Não, aumentou. Por quê? Porque tem mais carro. Antes você tinha, por exemplo, há 30 anos atrás, você tinha X caminhão soltando uma poluição bem ruim. Agora o caminhão solta bem menos daquela poluição. Só que você não tem X caminhão, você tem 5X caminhões soltando menos poluição. No final das contas, ainda é muito gás. Então, isso fez as pessoas entenderem o seguinte, cientistas perceberem que precisa ser feita alguma coisa em relação a isso aqui. Beleza? Esse processo é o que a gente chama de aquecimento global. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Tá tranquilo, galera? De boa? Então, massa. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos começar a falar de outros elementos. Isso aqui é radiação e temperatura, né? Então, ficou claro para vocês? Sempre perto do solo esquenta mais. E a cor do solo interfere na absorção de calor? O que vocês acham? Interfere bastante. Qual solo vai absorver mais? O solo branco ou um solo marrom escuro? Marrom escuro vai absorver mais calor? Para analisar o quanto que um solo absorve ou reflete calor, tem um termo. Isso, é o índice. Exatamente. Muito bem. Eu falei isso para vocês na aula passada? Falei. Ótimo. Que bom que você lembra. O índice de albedo é o índice de reflectância. Não esqueça, isso aqui é bastante importante, tá? Agora, para pensar comigo no seguinte, dessa lógica de reflectância. Se eu diminuo o índice de albedo de uma determinada região, tá? Como que eu posso diminuir o índice de albedo? Saúde. Como que nós, humanos, podemos reduzir o índice de albedo? Ou seja, aumentar a absorção de calor? Isso. Que tipo de solo que nós colocamos que é mais escuro? Asfalto. Que cor que é? Preto, né? Então, se eu aumentar a urbanização, o que eu estou fazendo com a capacidade de absorção de calor na superfície? Está aumentando, entendeu? Então, onde eu tenho grandes aglomerações urbanas, significa que a absorção de calor tende a ser maior do que onde eu não tenho aglomerações urbanas.
Beleza? Isso tem um nome. Quem sabe o nome que se dá para isso? São as ilhas de calor, tá? Então, quando você ouve falar de ilhas de calor, é quando a cidade absorve mais calor. Por quê? Porque as construções, o asfalto, tudo favorece a absorção de calor. Sem contar o outro ponto óbvio, né? Que, porra, na cidade, esse ar-condicionado ligado aqui, ele está produzindo calor do lado de fora, tá? Já passaram perto de motor de ar ligado? Na quente? Agora, quantos ares condicionadores, melhor dizendo, ou condicionadores de ar, fica mais bonito, né? Quantos condicionadores de ar tem só nesse prédio aqui? Você imagina, você juntar todos esses motores do calor produzido, você concentrar em um lugar, só para você pegar para análise. Entendeu? Aí você pega um prédio enorme comercial no centro. Entendeu? Se você vai fazendo essa brincadeira, você vai vendo que só nessa brincadeirinha, a quantidade de calor produzida para refrigerar um ambiente interno é enorme. Tá? Então, na verdade, esse sistema que foi criado e que a gente ficou altamente dependente, que é resfriar o ambiente interno por ar-condicionado em caixas, que são salas fechadas, é um modelo bastante burro, né? Se for para pensar. Mas quando o pessoal pensava isso antigamente, ninguém se preocupava com energia, ninguém se preocupava muito com essas ilhas de calor. Hoje, alguns lugares mais moderninhos, as novas construções já são projetadas para ser isolantes térmicas naturais, para diminuir o uso de ar-condicionado e diminuir o uso de aquecedores quando é frio, tá? Isso é bem legal. Em Vancouver, por exemplo, no Canadá, isso é comum nas construções. Em alguns lugares tem até lei que pressiona isso. Novas construções mais modernas que aproveitam mais a luz do sol, a ventilação natural, entendeu? A gente meio que esqueceu de fazer isso. Se você pegar prédios novos hoje, quase todos são feitos para ter ar-condicionado. Tá? Então, são caixas fechadas. Então, não interessa se é 3 horas da tarde, 7 horas da manhã ou meia-noite. A energia que vai gastar para essa sala funcionar é exatamente a mesma. Você vai ligar exatamente a mesma quantidade de luz, exatamente a mesma quantidade de ar-condicionado e com a mesma potência. Ou seja, você não está aproveitando absolutamente nada da condição ambiental, né? Então, isso é um modelo que a gente ficou dependente e hoje é botado em xeque. Será que vale a pena? Mas para você mudar isso não é tão simples, não é tão rápido e muito menos barato, né? Então, são situações aí que a gente começa a observar que são interessantes. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Então, massa. Galera, então vamos falar agora de umidade relativa. O que é umidade relativa mesmo? Quantidade de água no ar? Muito bem. A quantidade de água no ar é a umidade absoluta. Por que eu estou falando que agora é relativa? Se é relativa a algo. Relativa ao quê? Oi? Relativo a temperatura. Então, a umidade absoluta é todo o ar que tem nessa sala. Você vai ver, vai medir, morreu a treta. Tem X miligramas de água aqui. Morreu. Você está produzindo água para esse ambiente. Eu também. Você está suando. Em lugares que não me interessa, mas você está transpirando agora. Não é? Bom, eu estou. Tá? Você está consumindo água para o seu cérebro funcionar. Alguns estão consumindo mais água para isso, outros menos, né? Porque o cérebro pode estar em stand-by ainda, mas você consome água. E tudo isso,
A atmosfera vai ser um conglomerado de água, tá? Aí a grande questão é que existem faixas de temperatura que a umidade a gente chama de umidade ideal. Você vai ouvir na televisão, no jornal, porque o jornal ele vai falar da forma mais simples e genérica possível para as pessoas se situarem na hora que ela olhar o celular e tal. No jornal sempre vai falar assim, umidade ideal 60%. Tá? Sempre você vai ouvir assim, qual é a umidade ideal? 60%. Essa umidade ideal de 60%, ela depende de uma temperatura, entendeu? Isso eles não vão falar no jornal porque senão complica. Mas, quanto mais frio, qual é a tendência da umidade relativa? Ser maior ou menor? Ó, imagina um gráficozinho aqui. Vamos chamar isso aqui de umidade relativa. E vamos chamar isso aqui, ó, de temperatura em graus Celsius. Quando eu desenho o gráfico assim, como que eu chamo essas grandezas? Ó, uma sobe, a outra desce. Então, toda vez que a temperatura sobe, a umidade relativa desce. A gente fala que isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. O que é grandeza inversamente proporcional? Se uma aumenta, a outra cai, né? Já estudaram isso em matemática? Já, né? Física também, né? Beleza? Então, temperatura e umidade relativa do ar são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que a gente fala que a umidade é relativa à temperatura. Então, por exemplo, agora, a gente vai ter uma temperatura do ar, tá? Que ainda não está calor, né? Está 24 graus. Então, a umidade relativa vai estar próxima desses 60% aí. Está 55%. Mas, se eu estou falando para você que está 24 graus, sem nuvem, com 55% de umidade relativa do ar de manhã, ferrou. É óbvio que quando esquentar e vai esquentar, o que vai acontecer com essa umidade relativa? Vai cair. Então eu posso olhar o tempo agora e falar, tô tranquilo no meu dia porque a umidade relativa está próxima do ideal? Não, por quê? Porque agora está cedo, ainda não são nem 8 horas, e a sua temperatura vai subir, a umidade relativa com toda certeza vai cair. Se está 55% agora, você concorda comigo que quando chegar meio-dia, 2 horas da tarde, ela vai estar bem abaixo de um nível satisfatório, né? Então, provavelmente, ela vai chegar aí perto de 30%. Para ficar fácil, qualquer umidade relativa na casa dos 30%, atenção. Tem que ter atenção. Você vai ficar com preguiça, você vai ficar com reações do seu corpo, você pode aumentar a transpiração, porque seu corpo vai ter que regular a umidade. Você pode desidratar mais fácil. Você pode ter dor de cabeça. Seu nariz vai sangrar, tá? A circulação, a suspensão de vírus na atmosfera é maior com ar seco. Sabia? O ar seco facilita a transmissão de vírus. Tá? Por quê? Porque o vírus ele consegue ir mais longe. Os aerosóis conseguem ir mais longe e ficar mais tempo parado no ar. Então, o uso de máscara é mais importante ainda com o tempo seco. Então, tem uma série de condições que é importante de ressaltar, tá? 30% de umidade relativa. Temperaturas altas, como vai estar hoje, não é recomendado fazer atividade física, por exemplo, tá? Por quê? Porque você vai desidratar muito, você vai cansar muito mais. Você pode perder mais do que ganhar com a atividade física, né? Beleza? Outro detalhe, se a umidade relativa está abaixo de 20, recomenda-se nem sair ao sol. Nem ir ao sol. Então, por isso que essa época do ano, a educação física é sempre complicado. E é sempre melhor ela ficar no final da tarde. Tá? Porque a temperatura caiu e a umidade relativa vai dar uma subidinha. Beleza, galera? Entenderam isso aqui? Perguntas? De boa? Então, massa. Quer ver outra coisa interessante de umidade relativa? Ó, quando a umidade está alta, como estava... Que dia que estava a umidade? Sexta-feira, né? Que estava friozinho.
Quinta e sexta, né? É. Enfim. Quando tá bem nublado, tipo assim, o dia inteiro nublado, você vai observar uma coisa interessante. À noite, a temperatura não cai muito, tá? Quando o tempo tá seco, o que acontece à noite? Esfria. Você vai ver hoje. Hoje vai chegar uns 30 graus, à noite a temperatura vai cair para baixo do que está agora, tá? Então, por que isso acontece? Ó, vai chegar a 30 e vai cair para 20. 9 graus, 10 graus de diferença. Por que isso aqui acontece? Porque, para a gente finalizar, a umidade ela tem uma excelente capacidade do quê? De reter calor. Presta atenção. O meio, vou botar aqui para finalizar, ó. Umidade dificulta a variação da temperatura. Tá? Então, a umidade dificulta a variação da temperatura. Se a umidade tiver alta, significa que a temperatura vai variar menos. Se a umidade estiver baixa, a temperatura vai variar mais. Isso aqui é muito importante, é o efeito deserto, né? O deserto, a umidade é muito baixa, o que acontece com a temperatura no deserto? Esquenta muito de dia e à noite fria. O deserto, além da temperatura ser muito, a umidade ser muito baixa, você tem a areia, que é branca, se você pegar um deserto de areia. Areia, o albedo é alto ou baixo? O que vocês acham? Alto, porque a areia não é clara? Areia não é clara? Tá? Areia, o albedo é alto. Então, significa que o solo absorve menos calor se ele tiver areia. Entenderam a lógica? Beleza? Perguntas? Não? Então, por enquanto é só. E até daqui a pouco. Pessoal de casa, de boa aí? Sim, valeu, prof. Então, beleza. Tchau, tchau. Até daqui a Tranquilo. pouco. Oi? Tranquilo.